Estou falando de uma doença que ela não é nova. Ela já tem há um bom tempo. Você vai achar artigos, por exemplo, do gripo de 40, 50 anos atrás. Aliás, você encontra artigo falando sobre desgaste dentário de 1960. Mas isso era visto em que padrão de idade? Com pessoas com mais de 55, 60 anos. E conhecimento aplicado é poder. Não adianta você só ter o conhecimento se você não aplica ele. Não adianta você só ficar estudando, e assistir live, estuda, se você nunca aplica isso. Então, vocês todos muito bem-vindos hoje para mais uma live com animação lá em cima, pós-feriado, todo mundo energizado. E aí, tá bom. Bom, sejam bem-vindos, eu quero agradecer a presença de todos para mais esse dia, mais essa live. E falar desse projeto que chama Pré-Treino do Conhecimento, para quem não conhece, né, que a gente tem o objetivo de falar sobre assuntos ligados à nossa rotina clínica, principalmente em relação a atletas, amadores e profissionais, de uma maneira mais simples e prática. Quem está acompanhando o nosso podcast, uma das leituras que a gente tem do podcast, na verdade, quem já foi lá até entendeu o que é o podcast, a ideia do projeto, é que a aplicação, essa ação de colocar em prática, é o que faz você perceber onde está errando, onde precisa melhorar, o que você está acertando. É isso que faz você evoluir. Então não adianta você comprar 1000 cursos, não adianta você assistir 1000 lives, se você não aplica aquilo que você acabou de aprender. Né? O seu aprendizado ele é irrisório. Então, a ideia desse podcast, desse nosso projeto também aqui no Instagram, é que você possa ter conhecimento, que você já possa aplicar de imediato. Mas você precisa querer aplicar. Tá? Então, por isso que conhecimento é poder, mas na verdade conhecimento aplicado é poder. Aplicado muda completamente o sentido das coisas. Tá? Então, esse é o nossa ideia desse projeto de pré-treino do conhecimento. E como nós estamos conversando há várias lives aqui, a gente é contra a obesidade mental. O que é obesidade mental? Você acumular tanto conhecimento e não saber colocar isso no papel, não saber colocar isso em prática. Tá? Então, por isso que eu estou falando para todos vocês, quem está curtindo aqui as lives, acompanhando a gente em todo esse tempo, para vocês assistirem uma live, assistirem uma aula, colocar isso no papel e do papel você colocar isso na prática. Tire isso para não carregar tanto o seu cérebro. A gente só enxerga resultados durante o caminho se você estiver no caminho. Ou seja, se você estiver movimentando. Se você ficar parado, você nunca vai ver resultado nenhum. Não precisa ficar olhando o outro lá na frente. Você tem a sua própria jornada, a sua própria caminhada. Você tem o seu caminho, porém você tem que estar em ação, você tem que estar em movimento. Tá? No seu tempo, do seu jeito, das condições que você tem. Então, essa é a ideia do nosso projeto. Fico muito feliz quem está aqui sempre comigo. Então essa é a ideia dessa aula de hoje, direto ao ponto, lesão cervical não cariosa. Né? Pessoal, lesão cervical não cariosa. Então, antes da gente usar o nosso quadro branco, eu acho que para começar a falar sobre LCNC, né, antes da gente poder usar o quadro branco, é muito importante a gente contextualizar certas coisas. E hoje a gente vem falando muito sobre uma palavra que todos nós vamos envelhecer, se Deus quiser. E daqui 30 anos, né, a população brasileira de idosos da terceira idade vai ser muito maior que a população de jovens. E é muito interessante esse conceito de processo de envelhecimento, de envelhecer, né? Porque o envelhecimento ele não está muito relacionado à questão de tempo de vida. Na verdade, o envelhecimento ele é muito relacionado com os hábitos que uma pessoa adota ao longo da vida, enquanto ela está viva. O que isso quer dizer? Que a gente tem hoje, você pode ter uma idade cronológica, na verdade você tem uma idade cronológica, e você tem uma idade biológica. Então, hoje existem testes que você pode realizar para descobrir qual que é a sua idade biológica. E muitas vezes tem gente que vai se surpreender, porque você pode ter uma idade cronológica igual a minha, de 34 anos, e fazer um teste de idade biológica e identificar que você tem uma idade, na verdade, biológica de 60 anos. Isso é possível. Por quê? Porque o seu corpo, ele também vai sofrer reflexos de escolhas diárias de hábitos comportamentais.
Então, nem sempre, só porque você tem 34 anos, de fato você tem 34 anos. Então, hoje você pode fazer esse teste para saber, nossa, qual que será que é a minha idade biológica? Então, vai raciocinando comigo. Olha que louco, eu tô falando isso do corpo. O que a gente tem que entender? Que quando a gente fala de terceira idade, né, de idade cronológica, a gente vai ter doenças que são específicas de certas idades. Então, quando a gente fala da idade idosa, quando a gente está falando de pessoas acima de 60 anos, são pacientes de riscos para certas doenças, certo? Não sei se está fazendo sentido para vocês. Mas pensa, por exemplo, osteoporose, catarata, artrose. Tem várias doenças que elas são específicas de uma determinada idade. O padrão seria acontecer naquela idade. Só que, se caso alguma dessas doenças aconteça fora desse padrão de idade, tá fora da normalidade. Não é normal você pegar uma pessoa da minha idade, 30, 35 anos, e ter osteoporose, ter catarata, ter artrose, ter demência, ter Alzheimer, ter mal de Parkinson. Ou seja, você está fora do padrão de normalidade. Então tem alguma coisa errada. Alguma coisa pode estar acontecendo que você, em vez de estar entrando num grupo de risco específico para aquela doença, na verdade isso aconteceu antes. Isso aconteceu de forma precoce. Isso acontece quando você é um jovem adulto, quando você tem 40, 45 anos, algo que era para acontecer quando você tinha depois dos 60, 65 anos. Hoje as pesquisas caminham para entender o porquê que isso está acontecendo. E muitas vezes está relacionado a hábitos. Hábitos que foram escolhas do passado que vão refletir no futuro. E vão refletir. Então, por isso que a tríade muito, muito falada de qualidade de vida é se alimentar bem, exercício, né, dormir, exercício e se alimentar bem. É uma tríade básica. Além disso, a gente já pode acrescentar hoje, muito importante, saúde mental. Mas tudo que você vai ter reflexo na sua terceira idade é consequência das suas escolhas no passado. Isso é sempre. Então hoje quem abdica, por exemplo, de não fazer exercício físico, vai pagar essa conta lá na frente. E muitos problemas relacionados a movimento, mobilidade, pele flácida. Por quê? Porque escolhas no passado, de você não estar exercitando, não fazer musculação. Todo mundo tem que fazer musculação por uma questão de fortalecimento muscular. Não é para você ficar bombado. É uma questão de saúde básica para você pensar lá na frente. Então isso vai ser refletido e vai ter consequências. Fato. E é essa mesma linha de raciocínio a gente pode fazer para o corpo e fazer para o dente. Então tudo que você arcar com hoje, na escolha de hábitos diários, rotineiros, que possam penalizar a sua saúde bucal, lá na frente você vai pagar esse preço. E quando a gente falou de corpo, se eu estou atacando esse corpo de maneira em que a idade minha cronológica difere da minha idade biológica, isso também acontece no dente. Por isso que hoje a gente chama muito isso de envelhecimento precoce bucal. Então, ou seja, sua boca está envelhecendo mais rápido do que a sua idade cronológica. Se acontece isso no corpo, isso também acontece na boca. Então isso tem que ser muito bem explicado para o paciente, porque é a mesma linha de raciocínio. Se no corpo acontece isso, no dente também acontece. Tá? E dentro disso, eu estou falando de uma doença, a lesão cervical não cariosa, ela é uma doença que ela não é nova. Ela já tem há um bom tempo. Você vai achar artigos, por exemplo, do gripo, de 40, 50 anos atrás. Aliás, você encontra artigo falando sobre desgaste dentário de 1960. Mas isso era visto em que padrão de idade? Com pessoas com mais de 55, 60 anos. Isso era o padrão de normalidade. Por quê? Porque o envelhecer faz parte da nossa vivência. E certas situações vão acontecer conforme a gente vai envelhecendo. E ter desgaste dentário está dentro da normalidade quando eu estou falando de um padrão de idade. Mas quando isso acontece aos 20, aos 25, ou com pacientes com menos de 30 anos, aí sim eu estou falando de algo que está fugindo do padrão da normalidade. Então alguma coisa está errada. Então a lesão cervical não cariosa, ela entra neste contexto. Por que hoje eu estou falando de uma doença que era para estar com pacientes com mais de 55 anos de idade e hoje eu encontro em pacientes que apresentam 20 anos de idade? Essa é a pergunta. Por que você tem no seu consultório este paciente? Que você vai colocar aparelho nele aos 16 anos, ele já tem lesão cervical não cariosa. Você vai colocar aparelho no seu paciente com hipersensibilidade dentinária,
E quando ele vai, durante o tratamento ortodôntico, ele vai reclamar para você que está doendo muito. Esse é o princípio que a gente tem que explicar para o paciente. E sempre buscar analogias que sejam fáceis dele compreender o que você está falando. E não adianta você querer descarregar tudo no seu paciente. Todo esse conhecimento que você sabe sobre lesão cervical não cariosa. Tá? Antigamente muito conhecida como lesão de abifração. Mas eu vou explicar para vocês que a gente não utiliza mais esse termo porque a bifração, na verdade, ela seria mais um mecanismo e não uma lesão em si. Tá? Então eu vou usar a tela branca para a gente conversar um pouquinho sobre isso e entender da onde que surgiu essa questão das lesões cervicais não cariosas, por que ela acontece e por que na verdade hoje ela está acontecendo em pacientes cada vez mais jovens. Até porque a gente está falando de uma mudança de estilo de vida, que a gente está observando isso nos últimos 20 anos. Então, quem souber aqui de lesão cervical, eu fiz um convite, né? A Riane chegou agora, mas eu vou falar, quem é da comunidade sabe mais que eu sobre lesão cervical não cariosa, então você fica à vontade. Quem quiser falar assim, André, você está falando alguma coisa errada, você entra aqui e a gente discute. Bom, lesão cervical não cariosa, o próprio nome ele já diz, né? Então, é uma lesão, ou seja, uma cavidade, que não está relacionada a processos bacterianos, não está relacionada à cárie. Por isso, lesão não cariosa. Se acontece na cervical, lesão cervical não cariosa. Se acontece na oclusal, você pode falar uma lesão oclusal não cariosa. Na verdade, são desgastes dentários não relacionados com processos bacterianos. Essa seria a definição de LCNC. Tá? Então, na verdade, assim, de LNC. A mais conhecida de todas é a lesão cervical não cariosa. Ela é a mais comum. Aí eu pergunto para vocês, por que a lesão cervical é a mais comum de todas? Por quê? Por que não na oclusal? Por que não na incisal? Por que a gente tem mais lesões não cariosas na cervical? Essa é a minha primeira pergunta para vocês. Cervical a gente tem um esmalte mais fino, corroído. É uma região onde a gente já tem uma menor espessura de esmalte. Tá? Então por isso que geralmente ela é a mais frequente. Mas, aí eu tenho uma outra pergunta. E por que o pré-molar, ele é o dente que a gente encontra com maior frequência na rotina clínica com LCNC? Qual é a justificativa? Vamos ver se vocês também estão sabendo disso. Qual é a justificativa para que eu tenha o pré-molar como o grande problema de quando a gente fala de doenças não cariosas, dentro de lesões cervicais não cariosas? Por que o pré-molar? O que o pré-molar tem que faz com que ele seja esse campeão? E eu tô olhando aqui pro lado esquerdo, gente, porque eu tô vendo no computador a resposta de vocês, já que eu não consigo ver no celular. Primeira coisa de tudo é exatamente isso. A gente está falando de guia canina. Toda vez que um paciente ele perde essa guia canina, quem vai fazer esse movimento de desoclusão é o pré-molar. Por isso que os pré-molares superiores são os campeões, tanto nas pesquisas científicas, quanto na rotina clínica. Eu tenho certeza que você já viu isso. Guia canina. Além disso, ele é um dente que ele tem proporção coroa-raiz pequena. É por isso que ele o pré-molar, ele superior, por exemplo, ele tem a tábua óssea mais fina. Então o osso também ele não consegue segurar essa força. Então a anatomia dele não é favorável, essa proporção coroa e raiz. Tá? Essa constricção cervical que a própria anatomia do pré-molar ele tem, faz com que eu acumule mais tensão nessa região cervical. Tá? Então tudo isso são fatores que correspondem ao porquê. Então, ou seja, o pré-molar ele não tem estrutura biomecânica para aguentar forças de desoclusão sozinho. Por isso que toda vez que você vai fazer um exame clínico, seu paciente ele tem uma lesão cervical não cariosa no pré-molar, desconfie de guia canina. Você já tem que fazer movimentos de lateralidade para você encontrar se aqui a gente vai achar esse problema. Porque se sim, a gente vai ter que devolver essa guia canina. Tá? Tem que entender o porquê que ele perdeu essa guia canina também. Então isso é importante. Então o pré-molar ele é o campeão. O pré-molar ele é um dente problema para diversas áreas, né? Para orto, para cirurgia, para endo, para dentística, para prótese. Para a gente fazer a instalação desse pré-molar é horrível.
Tá? Então, esse é o grande problema. O premolar ele é realmente o nosso dente chato e é o nosso dente com maior prevalência de LCNC. Tá? Então, tudo isso são justificativos. Então, toda vez que você já observar que seu paciente tem facetas de desgaste na ponta do canino, então assim, ele arrancou toda essa guia canina, desconfie do premolar. Provavelmente o premolar já tem uma retração gengival, provavelmente você vai perceber que na região cervical ele já tem um esmalte vulnerável ali, umas linhas esbranquiçadas bem ali na cervical. E você vai perceber que às vezes ele já tem uma lesão cervical. Tá? E lesão está relacionado com cavidade. E essa lesão cervical não cariosa, ela pode ou não estar sensível. Nem toda LCNC ela é sensível. Lembre-se sempre disso. Tá? Então a hipersensibilidade ela vai ser a sintomatologia, mas pode ser que o seu paciente ele tenha uma cavidade e que ela não esteja sensível. E aí a pergunta campeã de todo mundo. Eu tenho que restaurar uma lesão cervical não cariosa? Se ela não dói? O que vocês acham? Eu restauro ou não restauro? O paciente está com ausência de hipersensibilidade dentinária. Eu vou restaurar ou não vou? E por que eu deveria restaurar? Essa é a pergunta do milhão. Por que eu devo restaurar toda lesão cervical cariosa? Devo? Sim ou não? Proteger a dentina? Sim, é um ponto. Gente, em tese, toda a LCNC deveria ser restaurada. Em tese. É que eu não vou conseguir, né, geralmente, restaurar lesões cervicais não cariosas, eu vou ter uma dificuldade, se ela tiver uma profundidade menor que 1 milímetro. Mas eu tenho que sempre pensar que toda a LCNC, independente se ela dói ou não, eu tenho que ter um jeito de proteger. Quando eu restauro um dente que tem lesão cervical não cariosa, eu devolvo a biomecânica saudável para o dente. Porque quando eu tenho uma cavidade, toda essa concentração de tensão, ela continua aqui no fundo da cavidade. Ou seja, eu acelero muito mais esse processo de desgaste dentário, da evolução da doença. Além do que, eu vou deixar a dentina exposta a ações corrosivas, ações abrasivas, e isso, ou seja, vai potencializar muito mais a evolução dessa lesão. Portanto, se você tem um paciente que é indicado para orto, e ele tem uma lesão cervical não cariosa, restaure, indique restaurar sempre. E quando eu vou restaurar, qual é a indicação? Sempre quando a profundidade, gente, é profundidade, for maior que 1 milímetro. Então, a profundidade da lesão é maior que 1 milímetro, eu tenho que restaurar, independente se dói ou não. Tá? Isso é extremamente importante. Então, o que a gente vê hoje, que a gente vê geralmente na clínica? Você ter um paciente que tem uma lesão cervical não cariosa no pré-molar com um MOD de amálgama e uma lesão cervical não cariosa. É o combo perfeito para fratura daquele pré-molar. Se você não trocar essa amálgama e não restaurar essa lesão cervical não cariosa. Esse dente que está sofrendo de cargas o tempo inteiro. Tá? Então, essa é a definição básica de lesão cervical não cariosa. É uma cavidade que deve ser sempre restaurada. Quando tem profundidade acima de 1 milímetro, você restaura. Com o quê, gente? Com resina composta. Você só restaura de forma parcial, provisória, se você, por exemplo, vai fazer um clareamento. Ele está dentro de um planejamento seu, você vai clarear e depois restaurar. Até aí tudo bem. Mas a grande questão é que muitos de vocês, quem tem mais tempo de casa, já é mais rodado, como dizer assim, muitos se decepcionaram porque falavam antigamente que esse tipo de restauração não adiantava. Eu já trabalhei em clínica que afirmava para não fazer restaurações classe 5, lesões de abfração, porque caíam. Porque não dava certo, sempre soltava, e muitos consultórios desistiram de fazer. Eu já trabalhei em consultório que afirmava isso, apesar de a gente vir de uma formação completamente diferente. Por quê? Porque é um hábito do dentista ele ir nas consequências e não nas causas. O dentista mediano, o dentista da média, que ele formou e nunca mais se atualizou, ele pensa exatamente isso. Ele pensa só na consequência. Então ele quer resolver aquilo ali e esquece que alguma coisa chegou a causar aquilo ali. E por muito tempo, e até hoje, é ensinado para os alunos que a escovação é o grande fator de surgimento e responsabilidade da lesão cervical não cariosa. Mas isso já é mais batido que andar para trás. Isso significa o quê? Que isso não existe. Não tem como a escova ela causar de forma primária e única responsável pelo desgaste da estrutura dentária. Não é a escovação. Então, que fique bem claro para as pessoas aqui que não é a escovação. Não é a escovação com força que está fazendo com que essa lesão surja.
Já parou pra pensar o tanto que é estranho? Você encontrar um paciente que tem um 14 com uma lesão cervical, um único 14 com lesão cervical não cariosa? Como isso é possível? Não é possível, porque isso é real. Provavelmente tem alguma coisa a mais que está acontecendo ali. Então, sempre tenham isso em mente pra gente começar a conversar. Então, uma grande pergunta do milhão. A pergunta sempre mais importante que você tem que fazer quando o paciente senta na sua cadeira é o que causa uma lesão cervical calhosa. A gente conversou lá no início. Basicamente, isso está relacionado a estilo de vida. Basicamente isso. Então, geralmente a gente fala sempre que os fatores de risco estão associados a quê? A 3 mecanismos. E aí a gente vai discutir eles. O primeiro deles é o mecanismo de tensão, muito conhecido para vocês como mecanismo de abfração. Muito antigamente, né, vocês ouviam falar sobre lesão de abfração, lesão de erosão, lesão de atrição, lesão de abrasão. E infelizmente até hoje, e é ensinado exatamente desse jeito nas faculdades. Então, em 2024, tem dentista sendo formado, dentista que acabou de formar, falando isso aqui. Lesão de abfração, lesão de erosão, lesão de atrição. O que esse dentista está sendo formado? Para ver consequência. Ele vê uma lesão, ele vê que é uma lesão de abfração, porque antigamente é conhecido como lesões agudas. Está relacionado com alguma força oclusal que geralmente o dentista não sabe, e ele nem restaura. Agora eu te pergunto, é possível clinicamente você dividir uma lesão de abfração, de uma lesão de erosão, uma lesão de abrasão e uma lesão de atrição? Clinicamente, se você falar pra mim que, André, eu consigo identificar as lesões, eu quero ver. Porque se você for na sua prática clínica, gente, você não consegue definir isso. Porque todas essas situações aqui estão acontecendo ao mesmo tempo na boca do seu paciente. Então, como você vai falar com toda certeza absoluta que aquela lesão naquele dente é uma lesão única e exclusivamente relacionada à erosão? Então, significa que o seu paciente não escova dente, que seria uma lesão de abrasão. Clinicamente isso é possível? Não. Então, a partir de hoje, a gente não usa essas definições, apesar de atualmente, na faculdade, se você acabou de formar, se você está prestes a formar, ou você se formou recentemente, esquece essa classificação. Infelizmente, a gente tem um sistema de ensino atrasadíssimo. Tem tantas áreas que poderiam ter, que são importantíssimas de estar inseridas nas grades curriculares, nem que seja de forma optativa. A odontologia do esporte é uma, a odontologia do sono, a saliva, tantas outras áreas que a gente poderia estar falando, que poderiam ter acesso, os alunos não têm. Então todos nós já formamos atrasado. E vai caber o próprio aluno correr atrás. Tá? Vai ter que correr atrás. Não tem alternativa. Para aqueles que formaram na pandemia, mais ainda. Porque esse aqui é o que você vai encontrar muito no seu consultório. Muito no seu consultório. Você não vai encontrar 10 facetas para serem feitas, 10 harmonizações. Você vai encontrar pacientes que precisam de instalações de lesão cervical cariose, pacientes que precisam de controle da hipersensibilidade. É esse universo hoje que a gente está falando de pacientes desse nível. Tá? Então, se você está para formar, né, o João Pedro está falando que ele está para formar, está prestes a formar, e sim, você aprende, você está atrasado. Na hora que você entra no mercado de trabalho, quem acabou de formar toma um susto. Porque o sistema de ensino atrasado não é compatível com o que é a realidade que a gente está encontrando hoje. Bom, dentro disso, a gente está falando de lesão cervical não cariosa, a gente falou que o primeiro mecanismo é o de tensão. Então eu estou falando de mecanismo. É um mecanismo de desgaste. Tá? O que está relacionado à tensão? Você tem que pensar tudo aquilo que eu tenho força. Tudo que gera força, sobrecarga oclusal, tudo que gera sobrecarga na estrutura dentária. O que gera sobrecarga na estrutura dentária? Então, assim, a gente tem hábitos parafuncionais, a gente tem trauma oclusal. Então, estamos falando de contato prematuro. E esse contato prematuro, ele pode ser na abertura e fechamento, ele pode ser numa protrusão, ele pode ser numa desoclusão. Em algum momento que esse paciente, às vezes ele era para estar em RC, ele vai para, por exemplo, um MIH, muitas vezes por causa de contato, de interferência oclusal.
Então desconfie disso, porque às vezes você pode fazer lateralidade, desoclusão do seu paciente no premolar, e você falar assim, nossa, tem uma lesão no premolar, porém ele não tem esse contato de desoclusão. Talvez ele tenha algum contato de protrusão. Ou na abertura e fechamento, que o dente ele precisa se realocar e na hora ele acaba empurrando a força para o premolar. Então, aí dentro do bruxismo a gente tem esse bruxismo noturno, vigília, né, tá tudo o bruxismo do esporte. A gente conversou muito sobre bruxismo com a live do Oclo Pro. Quem perdeu foi uma live sensacional, que a gente conversou bastante sobre isso, sobre os tipos de bruxismo. Em breve a gente vai falar também que o pessoal pediu muito sobre disfunção temporomandibular, e a gente vai entender também por que isso está muito relacionado ao universo esportivo. Então sim, né, a gente está falando o principal deles é o bruxismo. Mas eu vou dar um destaque aqui, um que não é muito falado, que é o bruxismo do esporte. Porque a gente está falando de um paciente que ele aperta os dentes em alta intensidade, com muita força e frequentemente. Porque esse paciente ele vai praticamente todos os dias numa musculação, né, porque ele quer uma hipertrofia muscular. Então o bruxismo do esporte ele é mais um adendo preocupante que a gente tem que ter, além de se esse paciente ele pode ter o bruxismo do sono. O bruxismo do esporte está dentro muito do bruxismo de vigília. Tá? A gente só fala bruxismo do esporte porque está direcionado, que acontece num momento específico que é só durante o exercício físico. É uma questão muito relacionada à demanda daquele exercício. Que mais, gente? Aparelho ortodôntico, próteses odontológicas. Tudo que você pensar que gera força, sobrecarga, está aqui no mecanismo de tensão. Depois vem o mecanismo de fricção. O mecanismo de fricção é tudo que gera atrito nos dentes. A escova, que está gerando atrito nos dentes. A escova com creme dental abrasivo está gerando atrito nas estruturas dentárias. Tá? Então, se esse paciente atleta ele gosta muito de usar um creme dental maravilhoso chamado creme dental removedor de manchas, comercialmente vendido como clareador. Então, se o seu paciente atleta ele vai estar usando esse creme dental clareador porque ele acredita que vai melhorar a estética dos dentes, porque esse é um universo de paciente que tem dentes envelhecidos. E a gente conversou sobre envelhecimento no início da aula, para vocês entenderem para onde estamos caminhando. A sociedade está envelhecendo e os dentes também. Só que tem muita gente que vai estar envelhecendo de forma precoce. Eu estou falando não só de dente, mas também de corpo. Quem pegou o início da aula sabe por que eu estou falando isso. Dentre esses fatores, a fricção ela se torna muito um fator secundário. Ele não é tão relevante, apesar de, durante 50 anos, as pessoas ensinaram como se fosse o fator principal. Mas não é. Aí depois a gente tem a corrosão, que para nós é o que de fato modulou muito a evolução, a rapidez das doenças não cariosas. O fato de a gente ter cada vez mais presença de ácido, cada vez mais alto consumo de ácido. Muito correlacionado também por essa mudança de estilo de vida e a dispersão de muitas fake news pela internet, como a gente está acostumado a ver. Então a corrosão, de fato, ela mudou muito o padrão da sociedade e a evolução dessa doença. E é o nosso maior desafio. Né? E aqui a gente tem que estar falando do quê? Ácido intrínseco do refluxo e ácidos extrínsecos, né? Alimentos. Na verdade a gente pode falar assim, ácido intrínseco, distúrbios alimentares, anorexia, bulimia, a gente pode estar falando do refluxo gastroesofágico, da doença do refluxo gastroesofágico. A gente pode estar aqui falando sobre a questão extrínseca, né? Alimentações e bebidas ácidas. E a gente pode também relacionar aqui a questão da saliva, mas hoje a gente não vai falar de saliva. Quando eu pego um paciente em que ele está inserido nesse universo, mas peraí, todo paciente está inserido nesse universo sim, porque hoje praticamente todo paciente aperta os dentes, consome alimentações ácidas, muito provavelmente escova com força excessiva, o seu atleta está escovando com creme dental clareador, né? Então ele está inserido no universo. E quando eu junto todos esses fatores aqui, quanto mais eu junto esses fatores no dia a dia do seu paciente, maior a chance, maior o risco dele desenvolver uma lesão cervical não caliosa. A questão é quando eu olho o universo do nosso paciente hoje, isso aqui está cada vez mais cedo, porque hoje as crianças estão inseridas nesse universo. As crianças consomem muito ácido, as crianças são muito ansiosas. Esse é o seu paciente. Então você que está formando agora, é isso que você vai encontrar na rotina clínica.
E não é restaurando, e não é dando um creme dental dessensibilizante que você vai resolver esse problema pro seu paciente. Você está apenas dando uma muleta, você está mascarando esse problema para ele. E de nada vai resolver. E de nada vai resolver. Então, o que você precisa saber de base, de início, é isso aqui. Pra você começar a entender a lesão cervical calcareosa. De base, é isso. Então, eu tenho que buscar mecanismo de tensão, eu tenho que buscar mecanismo de fricção, que geralmente quase todos vão estar inseridos também nesse. E o ponto forte aqui é a questão da corrosão do ácido. E aí, isso, falar de ácido também depende muito de aulas específicas para isso. Para quem ainda que é novo, acabou de chegar, gente, nós temos um podcast, 2 aulas só falando sobre ácido. É só sobre ácido, o que é o ácido, tudo que está envolvido de ácido. A lesão cervical não cariosa, quais são as causas? Isso aqui. Tá? Só que tem um porém. Não adianta você chegar para o seu paciente, né, numa primeira consulta e querer descarregar tudo nele. O que acontece quando a gente faz isso? O paciente, ele assusta. Porque, gente, esse aqui, assim, pra gente parece batido, mas esse aqui é muito novo. É muito novo. Quase ninguém sabe. Vou te falar uma coisa, nós somos 410 mil dentistas. Menos de 10% sabem sobre esse assunto. Já leram alguma coisa sobre. Tudo que é novo, ele demanda uma coisa que talvez a gente não tenha porque a gente vive numa geração ansiosa, mas vai depender de paciência. Paciência para entender que precisa de toda uma estrutura diária, de fala, de divulgação, de publicação, de TV, rádio e hoje rede social, para apresentar isso como uma doença para o seu paciente. Então, não adianta você achar que você vai trazer algo novo para o seu paciente, querer explicar tudo o que causa e de fato ele vai chegar para ele, ah, beleza, vou fazer. Não vai. Não vai porque não é algo simples. Tá? E tudo isso depende de toda uma trilha de venda, que depois a gente vai ter uma live só pra gente falar sobre isso, né? Principalmente considerando a odontologia de esporte, né? Como que eu vou comunicar isso com o meu paciente, como vai ser essa trilha de venda. Existem várias etapas pra gente chegar até a venda em si, nessa conversão de venda. Então, depende de vários fatores. A primeira delas é a primeira consulta. É a consulta que você vai analisar o seu paciente para entender o timing certo. E muitas vezes você não vai conseguir fazer isso numa primeira. Você vai ter que realmente ir educando o seu paciente nas próximas consultas. Na primeira consulta, eu sei que tem muita gente que é muito assim, quer descarregar muito conhecimento, mas quanto mais você conhecimento, você acaba afastando o paciente, porque é novo. Eu estou falando de algo que é uma novidade. Presta atenção no seu universo. Tudo que é novo não gera uma estranheza. Olha o que a gente passou na época do Covid. Algo completamente novo para todos nós gera estranheza. Aí tem gente que concorda, tem gente que não discorda, tem gente que acha isso, tem gente que acha aquilo. É assim, tudo que é novo. Então, demanda um tempo de um processo educacional desses nossos pacientes, através de diversas mídias, para que a gente consiga fazer isso. E é uma coisa que a gente fala muito, educar o mercado. Pessoal, como que a gente educa o mercado? Como que eu vou facilitar o seu trabalho, o meu trabalho, o trabalho de todos vocês aqui? Educar o mercado, ele demanda o quê? Paciência. Paciência para quê? Porque eu vou falar isso todos os dias. Odontologia do esporte, não acho que porque você fez um curso que, vai surgir um monte de paciente para mim. Não vai. Enquanto você não falar, esse paciente ele não vai aparecer. Porque aquilo que já está instaurado, aquilo que ele já conhece, como, por exemplo, a doença cárie, a facetas, harmonizações, aquilo que já estão relacionados no dia a dia deles, de desejos, dores, é fácil você vender isso. Agora, você trazer algo novo para o seu paciente, com essas doenças, com a odontologia do esporte, com o produto bucal, depende muito da sua ação, da sua participação para todo mundo. E muitas vezes o dentista ele quer que o outro resolva isso para que depois ele ganhe o bônus. Mas ele não quer arcar com o ônus. Só que quanto mais você fala, eu falo e todo mundo fala, esse conhecimento ele se espalha. Quando o conhecimento se espalha, eu vou educando o mercado. O mercado é quem, gente? Todos nós.
Você só se educa um mercado falando sobre o assunto que você quer que ele seja educado. Não tem como o mercado ser educado nada. As pessoas não se educam de nada. Ela depende que você eduque. Que eu fale, que você fale. Então por isso que é importante. Por isso que, se seu paciente não conhece, quanto mais informação você fornece para ele, de uma forma descarregando bastante coisa, ele realmente ele não vai, ele vai absorver pouca coisa. Então ele não vai entender por onde que ele tem que começar. Porque o que a gente faz? Você acaba dando tanta informação que aí ele já vê que é algo, parece que é assim, estratosférico, que ele não vai querer fazer. É melhor viver assim. Já estava vivendo assim há 40 anos, há 30 anos. Por que eu vou mexer isso agora? Tá? Então, isso é importante para vocês entenderem quando a gente fala de lesão cervical não cariosa, quando a gente fala de envelhecimento precoce, patologia do esporte, protetor bucal. Tá? Isso é algo importante que vocês têm que entender pra gente falar nisso. Tá? Então, tenham isso em mente. A lesão cervical não cariosa é um dos grandes desafios. Ela deve ser sempre restaurada, dependente se dói ou não. Tá? Se ela tem uma profundidade maior que 1 milímetro, vocês restauram. E você precisa falar, você precisa apresentar isso pro seu paciente. Só que entenda que quando você está no consultório com o seu paciente, você está com ele no tete a tete, você está com uma pessoa falando. Agora imagina se você puder falar isso numa rede social onde você não tem custo nenhum. E você pode pegar um celular, eu tenho certeza que você tem a capacidade de fazer um vídeo ou fazer um post falando o que é essa doença. Só que você vai fazer isso uma vez? Não, gente. Você tem que fazer isso todas as vezes. Tem que ser frequente. O Instagram é uma rede social, ela é uma rede de relacionamento. Você precisa estar se relacionando com o seu cliente, com o seu paciente. Só que você tem que trazer formações e informações úteis para ele. Deixa eu falar uma coisa. Todo adulto, aquilo que você trouxer de informação para ele, a primeira coisa que ele vai avaliar é se isso é útil. Isso tem utilidade para ele? Porque às vezes, se você tem um time de perceber que talvez isso não seja de importância, não seja útil para o seu paciente, ele não vai ligar para isso. E segunda informação, as orientações que você quer passar para ele, o que você está querendo fazer com ele, isso é aplicável? Ele vai conseguir fazer isso no dia a dia dele? Porque tem muitas vezes que tem dentista que ele quer fazer um monte de orientações, quer que faça 1000 coisas, mas se o seu paciente ele não tiver essa percepção de utilidade e de aplicabilidade no dia a dia dele, gente, esquece, seu paciente ele não vai colaborar com você. Não vai falar, não vai realizar aquilo que você está pedindo, porque o adulto, ele precisa visualizar isso. Ele quer coisas simples, diretas, que sejam explicadas de forma direta, e que aquilo que ele precisa fazer, de fato vai ser útil para ele, de fato vai ter resultado, vai ter algum benefício. Se o seu paciente adulto ele não enxerga isso, se você não conseguir transformar isso de complexo para o simples, do dificultoso para o fácil, do não útil para o útil, o seu paciente adulto ele não vai ser colaborativo. E isso vai muito da comunicação que você vai ter e de estratégias que você vai estabelecer para você falar sobre o que é lesão cervical cariosa. Não tem como fugir, tá? Principalmente porque a gente está falando algo novo. Se a gente vendesse faceta, se a gente vendesse harmonização, seria mais fácil, né? Porque o paciente ele já vem mais ou menos vendido. Agora, se você quer entrar para a área de prevenção, se você quer que seu paciente enxergue o que você está enxergando, ou melhor, se você quer que seu paciente enxergue além, assim como eu quero que vocês não sejam dentistas medianos, não seja aquele dentista que enxerga só a montanha e na verdade enxerga além da montanha, precisa abrir a cabeça e buscar estratégias, mas uma delas é você analisar comportamento humano. Tem paciente que ele não quer ouvir nada de novidade, ele não tá nem aí, ele não se importa, esse paciente você não tem que gastar energia com ele. Mas vai ter paciente que ele nunca ouviu falar, mas ele tá interessado no que você tem para falar. Só também não adianta você descarregar tudo. Porque a hora que você descarrega tudo, ele para na cabeça dele vai ser assim, nossa, mas se for tudo isso eu não tenho o que fazer, já viver assim eu vou continuar vivendo. E lembre-se sempre, né, a gente sabe que mudanças de hábitos, mudanças de crenças são difíceis. E você vai ter o perfil de paciente que ele tem a doença, às vezes ele pesquisa, ou ele já está acompanhando você no Instagram e ele vai falar, nossa, eu tenho isso. E aí ele já te procura para isso. Aí esse é um paciente que na trilha de venda, ele já é mais fácil de você vender. Porque ele já foi o quê? Ele já acompanhou, ele já leu, ele está sendo o quê? Educado para aquele momento da venda.
naquele momento que você vai fornecer o tratamento adequado para ele. Mas nem todos são assim. A maioria, você vai ter que fazer esse processo educacional. Uma parte, geralmente de 20% a 30% dos seus pacientes, eles não querem saber do que você está falando, eles só querem que você resolva aquilo ali e acabou. E ele não se importa se está quebrando dente, se está envelhecendo, ele não está nem aí. Tá? Então, demandem energia para aquele paciente que vale a pena. Aquele paciente que ele não liga para o que você está falando, não se importa, não está aí com a saúde bucal dele ou com a saúde corporal, não percam tempo e energia para esse paciente. Esse paciente não é o seu, principalmente se eu estou falando de lesão cervical não cariosa. Pode ficar tranquilo que tem esse paciente de LCNC, ele tem aos montes. Mas muitos estão o quê? Inconscientes. Eles nem sabem que é uma doença. Eles nem sabem que isso é problemático, que isso tem consequências futuras. Cabe a você, como dentista, como profissional da saúde, alertá-lo. Só que você vai ter que chamar um por um na sua clínica, no seu consultório, na sua cadeira, ou você pode estar em áreas de amplo espectro, que é a rede social. Por que você ainda não está falando sobre isso? Por que você não está fazendo, tá junto com a gente nessa formação, junto da gente nessa luta? Quanto mais gente, mais rápido a gente chega a um objetivo, mais rápido a gente conscientiza as pessoas, melhor para todo mundo. Tá? Então, a lesão cervical não cariosa, não se assustem. Se você falar, eu falo pro meu paciente e ele não liga. Sim, vai ter esse paciente. Mas lógico que a gente tem estratégia de comunicação para facilitar essa conversa. Mas a primeira delas é você falar. O seu atleta, ele não sabe que ele é um paciente de risco para ter lesão cervical, para ter envelhecimento precoce. Então, por isso que lá no nosso grupo, a gente começou esse movimento, a gente já está na nossa segunda temporada, dos dentistas falarem, dos dentistas aparecerem sobre o universo esportivo e tudo que acarreta isso. Ele tem que saber que ele é um grupo de risco para determinadas doenças. Tá? Então, é importantíssimo vocês falarem. Então, o nosso papel ali, em agosto, a gente vai começar uma nova rodada, uma terceira temporada desses vídeos, porque isso engrandece a área em si, alcança muito mais gente. Quando você vê que tem muito mais dentistas falando, não é só você. E não pode ser só uma pessoa falando. Nunca pode ser uma pessoa falando sobre só um assunto. Ninguém é dono de assunto nenhum. Isso tem que ficar bem claro. Só que quanto mais pessoas falando, melhor para todo mundo. E a gente tem que lembrar que a gente está falando de um país enorme como o Brasil. Então, a realidade de Minas, a realidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, muitas vezes tem regiões no Brasil que nem chegou a falar sobre isso. O Brasil é muito grande. Então, olha o quanto que a gente tem de espaço. Então, por isso que a gente fala da odontologia do esporte e de áreas, né, correlacionadas, porque a gente tem muito chão ainda para pavimentar, mas muito chão mesmo. Tá? Se a gente está falando de um universo de 60 milhões de atletas, em um universo de 412 mil dentistas, temos chão demais. Tá? Mas demais. Tá? Então, não tem assunto, não tem dono, então vocês estão livres para poder falar isso. Então, é papel de vocês estar junto com a gente. Então, por isso que eu sou muito orgulhosa do movimento que a gente vem fazendo, daqueles que apoiam, que estão lá sempre presentes com a gente dentro da área. É um grupo fechado, que está muito relacionado a quem já fez os nossos cursos. É como se fosse um filtro, porque você já fez o curso, já domina muito e já vai aplicar. Eu sempre falo nos cursos que a gente termina o curso e a gente já quer que na segunda-feira você já fale o que você fez, o que você já encontrou, como que você já está enxergando seu paciente de forma diferente. Porque depois que você faz o curso, a gente tira uma venda e você passa a enxergar aquilo que você não enxergava. É muito louco isso. É muito louco você enxergar além do que outros dentistas enxergam. E fica tranquilo, quando eles olham pra você com olha que, nossa, tá fazendo odontologia de esporte, com aquela cara esquisita, aquela cara feia, né, que pessoa estranha, sem problema. Fique tranquilo que tem muito mais loucos juntos com você dentro dessa pegada, tá? Então, a lesão cervical não cariosa entra disso. O atleta é um grupo de risco. Então, se a gente falou muito de tensão, fricção e corrosão, é porque eu já falei tanto de ácido, falei tanto de ácido que dá até preguiça de falar de novo. Mas como a gente diz, o óbvio tem que ser sempre repetido. Então, o ácido está presente na rotina do seu atleta. E para finalizar, entenda que não é responsabilidade sua a escolha de vida do seu paciente atleta. Então, se ele quer pedalar e ele precisa de uma demanda energética específica, os dentes dele vão envelhecer. Precocemente. Muito mais rápido. Então, se você fosse fazer aquele teste que a gente comentou no início da aula,
em relação à sua idade cronológica, à sua idade biológica, pode ter certeza que a idade biológica de muitos atletas estariam muito maiores que a idade cronológica. O que a gente pode fazer hoje é minimizar essa situação. E o dentista está aqui para isso. Então, se você aperta os dentes durante o exercício, existe um protetor bucal para você. Se você consome muito ácido, não vai querer diminuir, a gente pode minimizar. Vai resolver? Não vai. Vai envelhecer do mesmo jeito. Então, se você quer entender sobre questão de fricção, você tem um creme dental que o dentista vai prescrever adequado para você. E por aí vai. Nossa, tem assunto demais. Essa é a mensagem final dessa live pré-treino do conhecimento. Eu sei que também vocês pediram, vai vir conteúdo sobre nitrato, né, beterraba, nitrato, outros suplementos, glutamina, gel de carboidrato. Tem muito assunto aí que a gente pode falar nessas lives que estão já no cronograma pra gente falar, tá? Mas entendam isso da lesão cervical calcareosa, busque os fatores etiológicos, observe sempre as causas, mas mesmo você observando as causas, não adianta você descarregar tudo no novo paciente. Tenha paciência para educá-lo, tá? E eduque através de redes sociais, conte com a gente aqui do nosso time de odontologia do esporte, que a gente está fazendo esse movimento e quanto mais pessoas aderirem, melhor para todo mundo, certo? Beijo!